de abril. É a 7ª live do Agro ABC. Sejam todos bem-vindos a mais esta live. Hoje, nosso convidado, uma pessoa maravilhosa, imperdível. Associação Gremista Oitaviana ABC, recreativa, cultural e assistencial. É composta pelo corpo diretório, diretor-presidente Edson Limite Guedão, diretor vice-presidente, diretor financeiro, primeiro tesoureiro Alberto de Oliveira, diretor administrativo e secretário-geral Rogério de Souza, diretor, vice-diretor administrativo, primeiro secretário João José da Silva, diretor financeiro, tesoureiro-geral Luiz Mansur Filho, conselho fiscal, presidente Paulo Alves Garrido Júnior, secretário Francisco Mariano dos Santos, relator Geraldo Magela Davó, também formado pelo corpo consultivo, presidente Marcelino Aparecido Mansura, secretário José Ribamar da Silva, relator Odair Marques da Silva, diretor jurídico Cláudio Roberto de Campos, diretor social Celso Fernando Batello, diretora do departamento feminino Sandra Aparecida da Rocha Lunardelli, diretor de patrimônio e diretor de esporte José Luiz da Silva, diretor de relações públicas Jair Donizete Carneiro. Bom, vamos dar os parabéns agora para os aniversariantes, primeira quinzena de abril. Parabéns em nome dos veteranos do 8º Grupamento de Bombeiro. Muita força, alegria e também muita saúde nesse momento que nós estamos passando aqui, muita fé. Hoje quem faz aniversário, dia 6 de abril, Paulo Domingues, Laudiceia Pereira Marsura, Marcelo Jorge. Amanhã, dia 7, João Gomes Souza, José Vicente Silva Filho, Miriam Souza, Felipe de Oliveira, Wagner de Oliveira Simões e Ciro Formares. Na quinta-feira, dia 8, Márcia Exivânia Lopes Marciel, Júlio César Rivelo, Alexandre Magno de Paula Martins. Na sexta-feira, dia 9, Mauro César. Dia 10, no sábado, Diogo Diniz, Adelson Ferreira, Carme Leite, Elias Miller da Silva, José Ernesto Oliveira, Isaías Feitosa, Cláudia Regina de Oliveira. Do domingo, dia 11, Joaquim Tadeu Miranda, Josinéia Coutinho Andrea. E no dia 12, segunda-feira, Pedro Luiz Cavinato, Adriano Nogueira, Roberto Noraine Filho, Alex Silva, Edson Sorrentino Cespede, Domingos Vanderlei Galeazzi, Mauro Pereira Silva, Anete Grandes e Magalhães Valdir. Bom, o nosso convidado já está aqui. É uma grande honra e uma alegria muito grande para nós, veteranos do 8º Grupamento, estar recebendo essa pessoa ilustre. Eu vou ler agora a biografia do ilustríssimo Coronel PM Max Mena, natural de São Paulo, nasceu em 19 de janeiro de 69. RE 871861 dígito 0. Filho de Márcio Mena e Maria Cleusa Mena. Casado com Paula Melânia Mena e tem um filho que é o Max Yushiyuki Mena. Os cursos que o meu ilustríssimo comandante tem: bacharelado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, mestrado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, doutorado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, bacharelado em Engenharia Civil, inglês fluente em nível avançado e diversas especializações na área de qualidade de gestão. Possui as seguintes medalhas: medalha centenário do Corpo de Bombeiros, medalha centenário do 1º Grupamento de Bombeiros, medalha centenário do 2º Grupamento de Bombeiros, medalha centenário do 3º Grupamento de Bombeiros, medalha centenário do 6º Grupamento de Bombeiros, medalha centenário do 7º Grupamento de Bombeiros, medalha da Defesa Civil, medalha Valor Militar Grau Ouro
e medalha Brigadeiro Tobias de Aguiar. Comandou o posto de bombeiros do 5º Grupamento de Bombeiros, oficial de operações e chefe do Centro de Operações de Bombeiro, comandante do subgrupamento no 4º Grupamento de Bombeiros, chefe da Divisão de Tecnologia do Corpo de Bombeiros, comandante do 17º Grupamento de Bombeiros, adjunto operacional da Coordenadoria Operacional do Corpo de Bombeiros, comandante do Corpo de Bombeiros do Interior, comandante do Corpo de Bombeiros Metropolitano, subcomandante do Corpo de Bombeiros e, finalizando, foi comandante do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Seja bem-vindo, meu ilustríssimo coronel. Espero que você esteja bem. Uma grande alegria poder falar com principalmente com os veteranos, né, dessa unidade maravilhosa que sempre foi referência para o Corpo de Bombeiros, né? Quando eu cheguei, tenente novinho aí, 1992 no Corpo de Bombeiros, 1991 no Corpo de Bombeiros. O 8º GB era referência nos manuais, nas técnicas e em tudo, sempre foi uma unidade de muita referência, que a gente vai discutir, inclusive, me ajudou muito em muitos projetos que hoje se tornaram realidade dentro do Corpo de Bombeiros. Um grande prazer falar com você, obrigado pelo convite. Não sei se estou à altura de poder conversar com bombeiros de tão nobre, né, de tão nobre unidade, mas eu espero poder contribuir, bater um papo com vocês e falar um pouquinho daquilo que é a nossa paixão, que é o Corpo de Bombeiros. Obrigado. Ô, coronel, agora uma curiosidade minha particular também. Antes de ser bombeiro, o que era a ideia do senhor? O senhor pensou sempre em ser bombeiro? É uma história longa. Eu não tenho ninguém na Polícia Militar. É uma coisa que meu avô, desde que eu me conheço por gente, é uma coisa interessante, né? Não tenho nenhum militar na família, né? Nenhum militar na família. Um primo da minha mãe, Cabo Mauro, trabalhou na rota. Quando eu entrei na polícia, para você ter uma ideia, ele já estava aposentado, né? Mas é uma pessoa que me deu muita força para poder seguir na carreira também. Quando eu tive essa tendência para poder usar a farda. Mas meu avô, desde o tempo que eu me conheço por gente, ele me chamava de tenente. Eu realmente não sei o porquê, mas isso foi muito legal. Acabei entrando na academia, me formei aos 20 anos de idade, e assim, foi para mim, se eu tivesse que fazer aquele negócio que eu faria tudo de novo, do mesmo jeito, minha vida, eu me sinto muito realizado profissionalmente, e como bombeiro é uma coisa, é uma emoção diferente. Conversar com vocês assim é uma emoção diferente, né? É uma emoção sempre renovada quando a gente fala de bombeiro, que é a nossa paixão. Coronel, um prazer enorme mesmo. E agora, a gente sempre sonha, né? Eu também, no meu caso, nunca pensei em ser bombeiro, cheguei a ser bombeiro por paixão mesmo. Agora eu pergunto, o senhor imaginou ser comandante desta corporação no estado de São Paulo? Olha, não. É claro que os sonhos eles vão se construindo, né? A carreira ela vai se construindo, né? Eu cheguei aqui, tenente, trabalhando no 5º Grupamento de Bombeiros, né? Mais especificamente ali no posto de Cumbica, que era a minha paixão ali, posto de Cumbica de Arujá. Vim curtir demais essa fase, né? Essa fase operacional, onde a gente vai lá realmente, bota a mão na massa, corta carro, né? Então eu trabalhei naquele tempo que Dutra e Fernão Dias não eram privatizadas, né? Então eu tinha uma mão para cortar carro que era uma maravilha. Mas assim, a carreira ela vai se formando à nossa frente, né? A ida ao Cobom para mim ajudou bastante, né? Ampliou muito a minha visão de bombeiro, né? De como funcionava realmente operacionalmente o bombeiro. Então, assim, ela foi se moldando, e a partir do momento que, quando já major, eu me propus a fazer o CSP, né, e para poder me candidatar a ser coronel, não que eu ia ser, mas me candidatar a ser, as coisas foram acontecendo, e isso foi sensacional, foi maravilhoso. A partir do momento que aí sim eu fui promovido a coronel, aí sim, aí meu objetivo era chegar a ser comandante do Corpo de Bombeiros. Era a satisfação pessoal, sabedor de que a dor de cabeça era enorme, os problemas eram enormes, mas assim, cara, é muito fácil ser comandante do bombeiro. Você trabalha com 8.500 pessoas hoje, mais ou menos aí, 8.500 homens e mulheres no bombeiro que, pô, não dão trabalho. Pelo contrário, eles trazem solução, não trazem problema.
Então, assim, são pessoas que acordam todo dia motivados a trabalhar. Então, trabalhar com essas pessoas é muito fácil. Coronel, então, o nosso tema aí, que é o desafio do Corpo de Bombeiros do século XXI. O senhor acha que antes teve menos desafio e hoje tem mais desafios? Hoje o bombeiro, do que era Difícil. nós, Na verdade, assim, eu tenho um respeito muito grande. Eu sempre falo que bom, agora eu participei, né, desse pedaço asfaltado, mas eu sempre falo que sempre quando eu ia trabalhar, ia para uma solenidade de formatura de soldados, sargentos, de oficiais, de cursos de especialização, eu sempre dizia que a gente tinha que olhar para trás, porque lá atrás alguém estava colocando um pouquinho de asfalto naquela estrada que hoje a gente estava andando. Então, assim, o pessoal de lá de trás, eles tiveram uma dificuldade monstruosa pela falta de equipamentos, pela falta, às vezes, até de técnica, pela formação, por vezes, deficiente, né? Mas encarava com raça, com coração. Eu cheguei no bombeiro naquele momento que o bombeiro estava recebendo aquele up tecnológico, né? De viaturas americanas, do capacete galê. Eu ainda tenho o meu. Eu tenho o meu, eu guardo com muito carinho, né? Aquele pinico, né? Que a gente usava na cabeça antes de vir o capacete galê. Eu guardo com muito carinho aquilo, né? Me livrou de muita coisa caindo na minha cabeça, né? Mas assim, o nosso passado ele é recheado de grandes iniciativas, e iniciativas que até hoje estão aí em operação nas mais diversas áreas do Corpo de Bombeiros. Né? Na última formatura do CBO, né, que foi acho que o discurso difícil que eu fiz, que foi falar no momento que eu estava saindo do bombeiro, eu disse para eles que assim, que a, a doutrina ela é absolutamente importante dentro do Corpo de Bombeiros, né? Dentro de qualquer instituição. A doutrina ela é absolutamente importante. Mas a partir do momento que a doutrina começa a atrapalhar a atividade, tá na hora da gente mudar. Né? E eu disse para eles, falei, olha, tudo aquilo que vocês aprenderam na sua formatura, aí, na sua formação do CBO, as técnicas, é porque alguém ousou mudar lá atrás. Alguém ousou pegar uma técnica diferente e aplicar. Então, assim, tudo aquilo que eles estavam aprendendo naquele momento foi porque alguém teve a ousadia de mudar. Então, assim, o que eu falo, doutrina é importante, mas a rotina ela acaba com uma instituição. Então, por isso, eu venero realmente aqueles que já passaram pela instituição e aqueles que agora estão seguindo, pelo fato de que ninguém no Corpo de Bombeiros é acomodado. Isso é muito legal. Por isso que eu falei que era muito fácil ser comandante do Corpo de Bombeiros. Porque você acordava todo dia para trabalhar com 8.500 pessoas motivadas ao trabalho. Então era muito fácil. Coronel, eu fui historiador aqui na área do oitavo, né? E uma coisa muito interessante que eu vou comentar com o senhor aqui agora, eu ficava indignado na época, né? Que falava, como é que pode? Não posso fiscalizar o meu próprio documento, pô, você não está parado de lei, né? E hoje o decreto 63.908 dá essa autoridade para a gente. Aí o que o senhor analisa desse decreto aí, o bombeiro agora tendo poder de polícia para fiscalizar? Esses são os grandes desafios agora para o Corpo de Bombeiros. Eu sempre fui favorável ao poder de fiscalização. Fui um dos que brigou bastante para que ele pudesse realmente vir a acontecer. Porque não existe... o poder ele traz também a responsabilidade junto, né, do exercício do poder, mas era absolutamente importante que nós tivéssemos essa condição. Não só isso, na verdade, isso foi o plantio de árvores com raízes muito profundas de diversos comandantes, que começou lá, trago à tona o Coronel Carquede, em 96, que ele tentou implantar o Código de Emergências, não conseguiu, mas começou lá atrás, não começou agora, faz pouco tempo, não. Não começou em 2015 com a aprovação aí da Lei 57, que criou o Código de Emergências e que deu possibilidade da criação dos 3 decretos, sejam eles o decreto de poder de polícia, o decreto que criou o Fundo Especial de Segurança contra Incêndio e Emergência e o decreto atual aí de proteção contra incêndio, né, o 63.911. Então, assim, esse conjunto legislativo trouxe ao Corpo de Bombeiros uma coisa que nós não tínhamos,
que é a possibilidade de planejamento de longo prazo. Eu digo isso porque talvez muitos não saibam, mas o orçamento estadual, o orçamento do Estado, em termos de investimento até 2019, nos 10 anos anteriores, tinha uma média ali de 9 milhões de investimento por ano para atuar no bombeiro do estado inteiro. É muito pouco, muito pouco. Agora, na minha saída, a gente conseguiu triplicar esse orçamento para agora, né, para esse ano. Uma coisa é orçamento, outra coisa é execução, é claro. Está lá um grande comandante hoje que me substituiu, o Coronel Luiz Alberto Rodrigues da Silva, qual eu tenho um carinho muito grande, foi uma pessoa extremamente leal comigo, trabalhador, um grande subcomandante, e hoje tenho certeza um grande comandante do Corpo de Bombeiros, pessoa leal, conhece chão de fábrica, sempre trabalhou na parte operacional, trabalhou muito no interior, então ele com certeza vai fazer todo esse orçamento aí acontecer. Mas assim, hoje a gente tem a possibilidade de se programar. O poder de polícia é um dos itens dessa legislação toda, né? E hoje ele serve, sim, ele serve para que a gente possa demonstrar, e nós tratamos toda a legislação, quando ela foi formada, do poder de fiscalização, era exatamente para que o bombeiro não se transformasse numa indústria na multa. Então, olha, o cara, para ser multado pelo Corpo de Bombeiros, ele tem que querer muito. Não basta querer pouco, ele tem que fazer muita besteira para ser multado. Porque ele tem uma primeira notificação, ele tem prazo para poder se defender. Quando ele entra com prazo, interrompe o prazo de contagem, né, da primeira notificação. Aí, se ele não der certo, ele tem uma segunda notificação. Se ele tiver um pouquinho de boa vontade, ele entra com um projeto, ele entra com um pedido de vistoria, ele entra com uma CTAA, né, que é uma comissão técnica de autorização de adequação. Então, assim, ele tem N ferramentas para não ser multado. Mas ele tem que, a única coisa, ele tem que demonstrar um mínimo de boa vontade. Então, assim, o poder de polícia ele era absolutamente importante para nós. Ele era absolutamente importante para que nós pudéssemos fechar o ciclo. O que nós tínhamos era um poder inócuo. Nós temos um decreto que ele não determina uma sanção. Então, a sanção ficava a cargo do município. A sanção ficava sempre a cargo do município. Então, realmente, o teu sentimento lá atrás, eu acho que é o sentimento da maioria dos que trabalharam na área técnica, mas que hoje a gente vê aí dando bons frutos, a gente tem uma boa permeabilidade, né, no estado inteiro para poder exercer essa função. Claro que não temos condição de fiscalizar todas as edificações, por isso foi feito um planejamento muito, muito apurado, definindo ocupação, risco, número de vítimas. Nós estudamos estatisticamente todas as ocorrências para poder definir aquilo que deveria ser primeiro fiscalizado, né? Então, esse né, já que o tema que nós vamos falar são os desafios do Corpo de Bombeiros aí para o século XXI, esse é com certeza um dos grandes desafios, é a área técnica. Trazendo, né, para isso a gente, você tem que ter um rumo, né? Então, eu herdei um planejamento estratégico que estava pronto, foi feito lá na época do Coronel Duarte, que era o comandante, e a gente deu o trabalho, fizemos o trabalho necessário em cima dele, e deixamos um planejamento estratégico pronto a partir desse ano, que vai até 2023. Né? Onde nós permeamos 5 grandes áreas do Corpo de Bombeiros, seja ela a área operacional, a área operacional, né, para que aquilo que a gente foi feito, né, para poder trabalhar, a área técnica, a educação pública, o sistema de coordenação de todo o sistema de coordenação de todo o Corpo de Bombeiros, e a área do nosso GBMAR, né, que é a área de prevenção e proteção a afogados. E assim, muito importante. Então, assim, a atividade técnica ela é uma das preocupações aí do século XXI. É interessante, né? A gente estava vendo algumas. Quando você vai tratar planejamento estratégico, você tem que tratar um pouquinho de prospecção de cenário, né? O que você acha que vai acontecer daqui a 30 anos, né? Para que você possa direcionar o bombeiro. E dentro da área técnica, uma das coisas que causa uma certa preocupação é o fato de que a nossa população ela vai envelhecer. Ela está envelhecendo, né? Todos nós aí mais velhos, quem tem mais de 50 anos, aí viu aquela pirâmide, né?
A gente estudou aquela pirâmide quando era moleque lá, né? Da parte de baixo aqui, os jovens, né? Hoje essa pirâmide mudou. Existem alguns estudos. O SEAD mostrou que em 2030 a população brasileira vai parar de crescer. Já outros estudos, esse daí eu achei, não achei muito bom, mas outros estudos mostram isso para 2043, 2047. Não é muito tempo. É menos tempo do que nós dois ficamos no bombeiro. Né? Essa população para de crescer, o que acontece com ela? Ela envelhece. Ela vai envelhecer. Então, talvez lá na frente, a atividade técnica tenha que se preocupar muito com a questão de rota de fuga. As pessoas vão ter maior dificuldade de mobilidade. Então, assim, a legislação ela tem que avançar nesse sentido. Eu acho que esse é o principal desafio aí na atividade técnica propriamente dita. Voltando lá para a nossa atividade operacional, né, para aquilo que a gente foi feito de verdade, hoje o bombeiro ele começou a descobrir outras fontes de financiamento do seu trabalho. E aqui eu tenho que render uma homenagem ao deputado Berrite, que ele foi o grande organizador, né? Claro, todos os deputados federais do estado de São Paulo aderiram a isso, mas ele foi o grande coordenador aí de uma emenda de bancada para a execução nesse ano na ordem de 22 milhões de reais, coisa que nós nunca tivemos, né? Além disso, obtivemos emendas individuais de deputados, então em montantes próximos a 30 milhões. Fora isso, conseguimos mais no estado aqui, vários deputados aderiram, e nós conseguimos aí perto de 7 milhões. Então, assim, o que nós conseguimos, isso para que você faça um contraponto com aquele valor de 9 milhões de reais que eu passei, que era a média nos últimos 10 anos aí de investimento do Estado. Além disso, nós temos o FESI, né? O Fundo Especial de Segurança contra Incêndio e Emergência, que é aquela taxinha de análise, a taxa da vistoria, a taxa do FAT, que o cidadão paga para poder obter um serviço, e ele vai para o nosso fundo. Esse fundo hoje, ele bate aí 40, 45 milhões de reais por ano. Então perceba que a capacidade de investimento que lá atrás era praticamente inexistente, ela passou a partir do ano passado de ser realmente importante. Tanto é que no ano passado nós compramos praticamente mais de 50 caminhões de bombeiro. Alguns deles ficaram para ser entregues a esse ano, deve para ser entregue agora no mês de abril ou maio. Mas assim, nós conseguimos o Corpo de Bombeiros de uma maneira geral, através de trabalho lá de grandes comandantes que vieram trazendo isso, cito o Coronel Aurélio, na aprovação da Lei 1257, os coronéis Eduardo Bertolini, Armani, na aprovação dos decretos. Então, todos eles foram fundamentais para que a gente pudesse trilhar um rumo. Para isso, nós temos um planejamento estratégico. Não é porque eu sentei na cadeira lá que eu vou fazer alguma coisa que seja da minha cabeça. O bombeiro tem um rumo. A instituição é muito maior que o seu comandante. Muito maior. E esse desafio do investimento, e nós falávamos na mesa lá, quando a gente discutia muito, né, a legislação, eu peguei essa discussão desde o Coronel Aurélio, ali em 2015, a gente falava muito que o bombeiro ia ser um antes e outro depois do fundo. E realmente vai ser. Realmente vai ser. A tropa já vai começar a sentir esse ano, já começou a sentir no ano passado, com entrega de viaturas, esse ano mais ainda, e a partir dos próximos anos, o bombeiro tende a obter um grau de equipamentos muito bom. Muito bom. No ano passado, o que estava programado até 2022 de compra de EPR no padrão NFPA 18, né, o equipamento de proteção respiratória, que eu estou citando porque talvez tenha alguns aí sejam civis e não estejam acostumados ao linguajar. Mas a compra de equipamento de proteção respiratória no padrão NFPA 18, né, que é o padrão mais novo aí no mundo, nós zeramos, nós compramos tudo. Então, hoje é possível ter nas costas de cada bombeiro um EPR de padrão maravilhoso, né? E é o mínimo, né? É o mínimo que a gente tem que fazer para a nossa tropa, né? Para aquele que realmente faz a hora da verdade, né? A hora da verdade é aquela hora que a gente toca o cidadão, né? Essa é a hora que o cara liga e a gente chega rápido e resolve o problema dele, ou pelo menos minimiza, né, o problema dele. E aí a gente tem que enaltecer muito aí nossos cabos, soldados, sargentos,
né, os nossos oficiais aí, principalmente subalternos aí, que estão trabalhando mais diretamente na ponta da linha, enaltecer o trabalho desses camaradas aí, que ele é realmente maravilhoso. Bom, assim, eu tenho falado bastante, não sei se tá adequado o que a gente Não, está. tá. Fique à vontade para poder atravessar o meio de campo aí, a gente poder conversar aí sobre os assuntos que vocês quiserem. Ô, coronel, agora uma pergunta minha particular, porque o senhor falou muito bem, o Corpo de Bombeiros ele é perfeito, ele é técnico, ele é ciência, né? Quando eu vou dar palestra na escola, até falo, é ciência, gente, aula de química, propagação do fogo, ponto de fogo. Agora, deixa eu perguntar para o senhor, isso é um linguajar meu. Eu sei, esse corpo de bombeiros, nós temos um câncer que se chama falta de efetivo. Isso pode estar detonando a gente? Isso é um dos. Está até dentro do planejamento estratégico, né? Um dos grandes desafios tem sido, né? Dos últimos comandantes, passou por mim da mesma forma e será dos próximos, é conseguir manter o efetivo. Eu não diria aumentar, eu diria manter o efetivo. Assim, um dos principais itens do planejamento estratégico, né, eixos estratégicos, é coordenar um sistema de atendimento emergencial no Estado. Vamos lá, é mais ou menos assim. Quando o Estado me contratou, vamos lá, ele me contratou, trabalhei 34 anos, pela expectativa de vida, talvez eu viva aí mais uns 30. É capaz da minha esposa viver um pouco mais do que eu, mulher sempre vive mais do que a gente, é normal isso, e ela receber ainda pensão. Ou seja, quando o Estado assinou um contrato comigo, ele não assinou por 30 anos, ele assinou por mais ou menos uns 70 anos. Né? Isso um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas ele assinou mais ou menos isso. Então, assim, é absolutamente importante que a gente tenha essa ideia para dizer que toda vez que entra alguém, esse alguém ele não fica por 30, ele fica por 70 anos, né? Dentro da folha do Estado. E por vezes a gente acaba não tendo essa noção, né, do quanto isso custa. Para isso, nós lançamos alguns programas, até a própria 1257 nos dá essa possibilidade, que é o programa de bombeiro voluntário nas cidades com baixa demanda. Baixo nível, baixa densidade demográfica e baixa demanda. Poucas pessoas e baixa demanda. Com isso, nós iniciamos aí a ocupação, eu digo que é a ocupação do território, porque é isso mesmo, é a ocupação do território. Porque hoje, infelizmente, nós temos diversas ditas ONGs, né, que querem nada mais do que usurpar a função pública. Eles não estão preocupados em atender o cidadão, eles estão preocupados em usurpar a função pública. E isso é absolutamente importante que a gente evite. Né? É absolutamente importante que a gente evite. Para evitar isso, nós temos que ocupar o espaço. Porque assim, não é justo também que eu deixe o cidadão que está numa cidadezinha pequena falar, não, você não pode colocar bombeiro porque bombeiro é uma função do Estado. Tá bom, então coloca bombeiro aqui. Não tenho gente para colocar. Também não é correto. Então, para isso, de uma maneira muito sábia, a legislação ela foi estruturada para que a gente pudesse ocupar esses espaços. Ocupar esses espaços com esse bombeiro voluntário, que é um bombeiro credenciado por nós, treinado por nós, para atender de acordo com um padrão mínimo de exigência do bombeiro. Né? Tenente Coronel Camargo aí foi sensacional no desenvolvimento de boa parte dessa legislação. Coronel Briciuk, que estava lá na coordenadoria operacional, também foi. E assim, hoje a gente já vê alguns pipocando aí no interior do estado, devidamente debaixo da asa do Corpo de Bombeiros, sob coordenação. Outra coisa que se avizinha é a utilização de militares temporários. Isso se avizinha. Isso já existe em outros países. Assim, eu tive a oportunidade de conhecer, em 2007, o Corpo de Bombeiros na França, em Paris, e era muito interessante. Chegava na prontidão. Hoje a gente chega na prontidão, o pessoal mais velho, né? O pessoal mais experiente, mais velho e tal. Na prontidão, não, era tudo moleque. Né? Era tudo garoto. Os meninos lá do bombeiro. De lá, porque eles eram militares temporários. Né? O Exército já usa isso há mais de 50 anos.
né, usa militares temporários. Por quê? Porque tem um detalhe muito importante. Esse militar temporário ele não vai pesar na Previdência. Então, assim, nós precisamos entender isso, né? Claro, saber equalizar isso, porque eu não posso ter só garoto lá. Eu preciso do cara de carreira, eu preciso do cara que entra soldado, eu preciso que ele vire cabo, eu preciso que ele vire sargento. Ele tem que ter experiência para assumir o comando de uma viatura. Né? Eu me lembro que lá tinha muitos problemas relativos a óbito de bombeiro. E assim, era muito claro a relação inexperiência com o óbito do bombeiro. Era muito clara essa relação. Né? Então, assim, o que você falou realmente é o grande problema do Corpo de Bombeiros. É manter, que se aumentar um pouquinho o nosso efetivo, o efetivo existente, né? Não estou falando nem de efetivo fixado. O efetivo existente, que hoje está em torno de 8.500, 8.600 homens, mas é um dos grandes desafios do comandante do Corpo de Bombeiros hoje, Coronel Silva, que tem lá, né, as reuniões todas as quartas-feiras do Conselho de Segurança, lá no Palácio do Governo, onde a gente tem a oportunidade de conversar diretamente com o governador. Né? Então, esse tema tem sido levado constantemente, tanto pelo Coronel Silva, quanto pelo Coronel Alencar, que é o comandante-geral. Mas é um tema de difícil trabalho. Não é uma coisa tão simples de se resolver. Estou vendo aqui uma perguntinha que colocaram aí. Os bombeiros tiveram que passar por alguma reestruturação para enfrentar a pandemia? É o Edson Guerdão que está perguntando aí, é o diretor nosso do Legal. Me permita responder essa pergunta, porque ela é muito interessante. E, na verdade, assim, eu assumi o comando em janeiro. Logo que eu assumi, passei alguns dias lá na Baixada, não foi tomando sol, infelizmente. Foi em razão daquela sequência de desmoronamentos que nós tivemos lá, deslizamento de terra, com, infelizmente, vários mortos. Mas, assim, foi fantástica a atuação do nosso pessoal, porque nós encontramos todas as vítimas. Todas, sem exceção, foram entregues às suas famílias. Isso, perdemos 2 bombeiros, 2 grandes bombeiros lá embaixo. Né? Mas, e logo depois, foi subir a serra e começar a trabalhar com pandemia. Foi muito interessante, nós juntamos ali um grupo para poder tratar a gestão da pandemia. Né? O que nós tínhamos que fazer naquele momento para não deixar nosso pessoal desabrigado. Né? E aí, o que nós tínhamos de informação era Wuhan e Itália, era o que nós tínhamos de informação, era China e Itália, né? onde foi o foco inicial e depois a Itália. Então, assim, as informações eram as piores possíveis, né? Então, nós tivemos que fazer projeções de quanto material nós íamos usar, quantas ocorrências nós deveríamos atender. Para você ter ideia, nós compramos um saco de despojo para poder, talvez, buscar corpos dentro de apartamentos. Nós tínhamos protocolos de desinfecção de apartamento. Ou seja, vamos lá, vamos pegar a vítima tal e vamos desinfectar aquilo. Criamos equipamento para poder desinfectar, para desinfecção de viaturas, nossos homens mesmo. Criamos vários protocolos de entrada no quartel, depois de atendimento de ocorrência. Então, assim, o foco inicial foi absurdamente estressante. Absurdamente estressante. Encontrar material para comprar, que não tinha. Não tinha luva, não tinha máscara, não tinha avental. O Coronel Melo conseguiu. Eu falei, Melo, nós precisamos ajeitar. Ele conseguiu alguém para costurar avental. Como nós tínhamos muitos lençóis do colchonete da unidade de resgate, a gente pegava 2 lençóis e transformava num avental. Tudo bem que ele tinha uma gramatura alta, né? Ele era para aquilo mesmo, então era um avental até melhor do que a gente estava acostumado a comprar. Mas assim, foi muito complicado. Nós tivemos que refazer diversos procedimentos. Uma das coisas, por exemplo, que nós pegamos foi mudar o protocolo de assistência ventilatória da vítima. Ou seja, pegou alguém em parada respiratória, não se faz mais assistência ventilatória. Exatamente para que eu não exponha o nosso bombeiro. Então, e ele tinha que ter também um documento para que ele pudesse respaldar na atividade dele. Então, nós mudamos até isso. Então, assim, foi realmente uma experiência dolorosa, claro. É muito difícil. Estamos enfrentando isso até hoje, né?
mas o início foi incansável. O nosso pessoal que estava ali sob o comando do Coronel Silva, que era o subcomandante, né? Eu passei a ele essa missão. Ele juntou lá diversas pessoas, oficiais e praças, que contribuíram muito para poder estudar e diariamente era finanças com o pessoal operacional, com a estatística, para que a gente pudesse evoluir dia a dia os números e não deixasse faltar uma única luva para o nosso bombeiro na ponta da linha. E isso, graças a bom Deus, a gente conseguiu alcançar. Nosso pessoal estava na ponta da linha, estava protegido. Tanto é que nossos indicadores são muito baixos. Coronel, agora uma curiosidade também. 34 anos na corporação e agora você vem para o lado de cá, para o nosso lado dos veteranos. Fala a verdade, não é fácil. Fala a verdade. Fala a Ah, verdade. Não é 34 dias, não, é 34 anos. Então não é diferente, né? Você acordar no dia seguinte, você não precisa fazer a barba, tanto. Pô, falei, pô, não, deixa eu fazer a barba, né? Para poder estar mais apresentada, né? Mas assim, eu me preparei para poder sair. Né? Eu me preparei. Além do que foi um ano muito desgastante o ano passado. Foi desgastante mesmo. Eu estava cansado já. Mas é claro, você passa na frente de um quartel de bombeiro, pô, você dá uma olhada diferente, você vê uma viatura, você dá uma olhada diferente. É muito. Né? Não sai de dentro de você a coisa, né? Outro dia parei para atender motoqueiro caído na rua, né? Tenho lá meu kitzinho no carro para poder atender. Então, assim, não dá. Você não perde você pode deixar de vestir a farda externa, né? Mas ela continua lá dentro, está no coração, está na alma. Eu acho que poucas pessoas, tem muita gente até da família assistindo aí, né? E assim, é muito diferente. Ser bombeiro não é profissão. Eu nunca saí da minha casa triste para ir trabalhar. Sempre saí muito motivado, sempre foi muito legal ir para o quartel. Então, assim, foram 34 anos de muita alegria em trabalhar pelo bombeiro, em trabalhar no Corpo de Bombeiros. Foi sempre de muita alegria. Então, eu sou fã incondicional, nem poderia ser diferente. Acho que todo mundo que veste a farda é fã incondicional da instituição. E eu não sou diferente. tem uma pergunta aqui da Soares Sheila. Qualquer pessoa pode ser bombeiro? Tem que ter alguma faixa etária? É só fazer curso de brigada, né? Brigada. Vamos lá, né? É concurso público, né? É concurso público. A polícia militar, né? Deixar claro que é para a polícia militar. Vamos deixar claro. O Corpo de Bombeiros é uma atividade da Polícia Militar no estado de São Paulo. Apesar de, na maioria absoluta dos estados, ele ser uma instituição independente no estado de São Paulo, o Corpo de Bombeiros é uma atividade da Polícia Militar. Então, seja como soldado, seja como aluno oficial, para entrar no Corpo de Bombeiros, você presta um concurso na Polícia Militar. E lá tem uma destinação de vagas para a atividade do Corpo de Bombeiros. Isso é uma coisa que a gente discutiu muito com o comandante-geral antes de sair, o Coronel Silva está dando prosseguimento a isso, que é ter um currículo, apesar da mesma entrada, mas uma entrada onde ela vai ter dois caminhos, ou bombeiro ou polícia, né? Apesar da mesma entrada. Entrar na instituição Polícia Militar, mas já direcionado ao Corpo de Bombeiros ou à Polícia Militar. Porque a gente precisa de um perfil profissiográfico definido para o bombeiro. Né? O perfil do policial militar ele é diferente do perfil do bombeiro. Então nós precisamos. Isso é uma das coisas que a instituição ela é deficiente. Isso é fato. A nossa formação ela pode ser melhor. Aliás, ela deve ser melhor. Né? Apesar da nossa escola, né, lá da ESB, ela ser, para quem não conhece, aquilo é um monstro. Ela tem quase 50 mil metros quadrados de área construída, tem tudo de bom e do melhor em termos de instrutores altamente capacitados, uma infraestrutura maravilhosa. Para quem não sabe, lá dá para colocar 760 alunos alojados. Né? Então tem 36 salas de aula. É realmente um monstro. É o que nós chamamos de a nossa joia. Né? É dali, e eu sempre briguei para que os melhores fossem para lá, porque se eu tiver lá o melhor sargento, o melhor tenente, o melhor cabo, na formação daqueles eu vou receber o melhor soldado, eu vou receber o melhor oficial, né? Na hora que eles forem para as unidades. Então, é uma coisa que
Então, respondendo a pergunta, tem que entrar na Polícia Militar. E na Polícia Militar você é direcionado ao Corpo de Bombeiros. É isso aí. E o senhor está falando, acho que o bombeiro, a Polícia Militar do Paraná, né? Lá já é separado. Né? É Polícia Militar, vai para o bombeiro, vai para o policiamento. Só que eles não podem pedir transferência. Quem está no bombeiro tem que pedir baixa para ir para a polícia, quem está na polícia tem que pedir baixa para ir para o bombeiro. Né? Lá são quadros, né? É um quadro de bombeiro dentro da Polícia Militar. Né? É isso daí. Agora, Coronel, pegando esse gancho aí, isso aqui é lógico, não vai, mas só acha interessante a separação, como é nos outros estados? Bombeiro, bombeiro, polícia, sim, polícia? Sim, eu acho sim. Sempre achei, sempre achei, conversei muito isso de uma maneira muito aberta com o Coronel Salles, que era o comandante-geral quando eu fui nomeado, depois com o Coronel Alencar. Aliás, sempre me deram total liberdade para que a gente pudesse conversar a respeito. Iniciamos o trilho disso, que está sendo agora tocado em frente aí pelo Coronel Silva. Acho sim. São instituições que elas funcionam independente em todos os estados, em boa parte do mundo, boa parte. Por exemplo, eu cito o caso de Paris, o bombeiro lá é do Exército. Né? Em Marseille, o bombeiro é da Marinha, né? Na cidade de Marseille. Então, assim, tem vários modelos no mundo. Né, vários modelos do mundo, mas eu acredito sinceramente que ele deva ser realmente um bombeiro emancipado, mas nós temos formação, estrutura, nós temos muita integração, então isso tem que ser feito realmente, assim, tem que se iniciar, né? Eu sempre fui favorável a iniciar isso pelo quadro de bombeiro, sempre fui favorável a isso, inicia-se pelo quadro de bombeiro, e depois ele vai se moldando até o momento em que todos do quadro sejam realmente bombeiros. E aí a questão da separação é uma canetada só e não traria custos, traria melhor formação para o bombeiro, traria melhor formação. Então isso é uma coisa que tem que ser pensada sempre, né? E não é de hoje que ela é pensada, já há muito tempo. Mas eu acredito que em breve a gente deva chegar lá. Porque no caso dos oficiais, né, tivemos muito caso aqui de tenente que formado aí com mergulhador, PP, aí é promovido a capitão, não tem vaga, vai para o policiamento com uns cursos desses. Aí nesse ponto eu vejo que o Estado sai perdendo, porque ele forma um homem para trabalhar em atividades que não condiz, né? Não, isso é um fato, Isso acontece em especial com os oficiais, muito dificilmente isso acontece com a praça, mas em especial com os oficiais. Mas, assim, independente de ser ou não com os oficiais, eu acho importante para a instituição. Para a instituição, ela é importante, sim. Criar uma outra instituição, criar um corpo de bombeiros independente, que cuide, em especial da sua formação. Eu sempre falei isso para o comandante-geral, falei, a principal grita do corpo de bombeiros é a formação. Né? Você ter que ser formado em duas coisas e não utilizar uma delas. Quer dizer, é um pouco de desperdício de recurso, né? Então, isso é uma coisa que a gente brigou bastante e que ainda vai ter muito pano para manga aí para os próximos anos, mas que vai acontecer, mais cedo ou mais tarde vai acontecer, sem dúvida nenhuma. Pois não, mano. Pode falar. Não, eu tava falando assim, como a gente tava falando de século XXI, né? Uma das grandes... assim, acho que minha principal contribuição como comandante foi ter criado os 3 comandos de bombeiros do interior, né? Porque não fazia sentido você ter um comando de bombeiro do interior, eu fui, né? No 4º andar da Praça da Sé. Ou seja, não comandava nada, né? Essa é a real da coisa. Então, assim, aí a gente conseguiu colocar lá um comando lá, fica em Bauru, né? Que pega todo aquele fundo do estado lá, pega a região de Bauru, Presidente Prudente, Araçatuba, Ribeirão Preto. Colocamos um comando que pega todo o litoral, mais o Vale do Paraíba, e o comando de bombeiros do interior 1, que acabou ficando aí com Piracicaba, Campinas, Sorocaba. Isso trouxe pra gente, cara, uma coisa que a gente não tinha. Para você ter uma ideia, nós mudamos a viatura de alto tanque com base na experiência do interior. Né? Os autotanques aqui, eles estavam trabalhando aí com os últimos autotanques aí, com tanques de 6 metros cúbicos, né, cara? Assim, muito pouco quando você chega no incêndio. Né? Sendo que o interior já trabalha com 12 metros cúbicos há muito tempo.
É interessante, né? Porque a gente tinha um bombeiro, né, nessa parte interna das serras aqui e um bombeiro na parte externa das serras. Então, quando a gente criou esses 3 comandos regionais, assim, a gente começou a enriquecer a discussão na mesa de gestão, né, na mesa lá dos coronéis. O GBMAR passou a ser lembrado, que o GBMAR é um bombeiro dentro do bombeiro, né? Ele é uma atividade absurdamente especializada, né? Eu visitei bastante o GBMAR, né? E lá no GBMAR dizem que o subgrupamento náutico ele é a própria especialização do GBMAR. Então, assim, eles acabaram agora vindo para dentro da discussão. Hoje, o Coronel Luciano toca lá embaixo, né? Que foi aí do 8º Grupamento de Bombeiros, né? Ele é o comandante lá do CBI, lá na Baixada e Vale do Paraíba, o faz com grande competência. E trouxe para a mesa de discussão, né, o interior de São Paulo. O interior de São Paulo, muitas de suas iniciativas, grandes iniciativas, boas iniciativas. Trouxe o GBMAR agora para que a gente pudesse discutir e não esquecer dele na hora de fazer investimento. Né? Tanto aí acabou surgindo dentro do planejamento estratégico, aí, que foi capitaneado pelo Tenente Coronel Eglis, que foi quem fez realmente, que escreveu lá, né, o planejamento, junto, claro, com uma equipe grande. Mas surgiu dentro do planejamento estratégico o conceito de prontidão 270. Prontidão 270 nada mais são do que 249 mil quilômetros quadrados de área, né, que é o estado de São Paulo, mais aí perto de 20 mil quilômetros quadrados de litoral que nós tomamos. Litoral não, de faixa oceânica, que é a faixa aí onde o GBMAR ele tem a sua responsabilidade de cuidar, né, de proteger e fazer prevenção aos banhistas. Então, por isso surgiu o conceito, que é o conceito de prontidão 270. Quando a gente coloca esse conceito, por muitas vezes o pessoal fica, é só um marketing, alguma coisa. Não, não é. Na verdade, quando a gente diz isso, a gente diz o seguinte: nós temos que atender os 270 mil quilômetros quadrados que compõem a parte de terra e a parte de mar do estado de São Paulo. Quando você coloca isso, você coloca nas costas do comandante e fala, ó, você pode fazer o que você quiser, desde que você cuide disso. Eu quero mudar, sei lá, a cor da viatura. Não, meu irmão, não tem nada a ver. Você não vai mudando a cor da viatura, você não vai alterar aqui o que mudar a cor da viatura altera ou impacta nesse conceito. Né? Então, assim, isso é um conceito bastante importante que foi inserido aí dentro do planejamento estratégico e que demonstra a preocupação nossa em ocupar território. Isso é absolutamente importante para a sobrevivência institucional do Corpo de Bombeiros. Senão, daqui a pouco sempre aparece. É o caso hoje da educação pública, outro eixo estratégico do bombeiro. Na educação pública, hoje o bombeiro trabalha assim. A criança tem que aprender a identificar o risco e sair de perto dele. Ela não tem que aprender a identificar o risco e enfrentar o risco. Ou seja, ensinar a criança a usar extintor? Não, ela vai enfrentar o risco. Ensinar a criança a armar uma linha de hidrante? Não é o caso, ela vai enfrentar o risco. Então, assim, todas as atividades hoje que a gente trata em termos de educação pública está focado na identificação do risco e afastar essa criança do risco. E saber como, além de afastar, como ela vai tratar aquela emergência. Chamar um bombeiro, chamar pai e mãe, esse tipo de coisa. Então, assim, nós criamos um projeto, esse projeto de bombeiro educador, que já vem de algum tempo, mas ele foi dado toda uma roupagem. O Coronel Mauro Lopes era o grande incentivador disso. Nós demos uma nova roupagem só naquilo que ele já havia feito, e colocamos aí, hoje nós estamos trabalhando com crianças de 8 e 9 anos de idade, com crianças de 12 e 13 anos. Essas são as faixas etárias que a gente trabalha, para que a gente possa levar uma informação de prevenção para eles. E tirar da frente escolas que estão se pulverizando no estado de São Paulo, ensinando exatamente a criança a enfrentar o risco. Eu quero ver daqui a pouco, quando um desses alunos enfrentar o risco, acabar se machucando. Como é que vão ficar essas escolas? Por isso que quando a gente fala de prontidão 270, tratar esses 270 mil quilômetros quadrados que compõem a parte de território, a parte seca e a parte de mar no estado de São Paulo, nós estamos falando em sobrevivência institucional do Corpo de Bombeiros. Esse é o grande desafio do século XXI. Coronel, nós estamos finalizando aqui, tem 2 perguntas aqui. O Ricardo Campos está perguntando o seguinte:
o senhor mudaria alguma coisa na sua trajetória? E a Milena faz o seguinte, pergunta, qual a dica que o senhor daria para quem está começando a carreira? São duas perguntas. O que o senhor mudaria e qual a dica que o senhor daria para quem está começando? Eu não mudaria absolutamente nada na minha trajetória. Eu sou muito realizado profissionalmente. Fiz todas as funções que eu acho que um oficial tem que passar. Talvez não passei na manutenção do bombeiro, que era uma coisa muito importante, mas essa ficou faltando, mas eu sempre fui um grande incentivador da manutenção, né? Mas assim, eu não mudaria absolutamente nada. Eu tive uma carreira fantástica, claro, teve problemas no meio da carreira, com toda certeza, como todos nós enfrentamos, mas assim, cara, foi maravilhosa. Eu sou apaixonado por aquilo que eu fiz e faço hoje, aqui, batendo um papo, conversando sobre bombeiro. Não vim aqui falar de bombeiro do século XXI, porque quem fala sobre isso é o comandante do Corpo de Bombeiros. Eu vim aqui bater um papo sobre bombeiro, né? E para quem perguntou qual que é a minha dica para a carreira, cara, goste do bombeiro. Goste do bombeiro. Saia de casa feliz. Se você estiver feliz naquilo que você faz, você vai fazer bem feito. Então, assim, vá fazer todos os cursos que aparecerem na tua frente. Seja voluntário para tudo que aparecer na sua frente, né? Aliás, a voluntariedade, aqui cito a ocorrência lá de baixo, né, lá da Baixada. Poxa, eu levantei a mão, né? Liguei pro Coronel Melo, falei, Melo, preciso que você desça, você e o Luciano. Cara, a área é muito extensa, eu tenho diversos óbitos, eu cheguei lá de madrugada, era 4 horas da manhã, eu já estava do lado no topo do Morro do Macaco, do lado do nosso bombeiro que havia sido soterrado. E eu falei, cara, eu preciso de voluntários. Levantou a mão, tinha que começar a dispensar os voluntários, falar, não preciso de tudo isso agora. Pô, mais de 400 pessoas levantaram a mão de imediato, né? Então, assim, seja sempre voluntário, faça o seu melhor, não tenha preguiça de aprender, não tenha medo de errar, né? Erra. Mas erre sempre tentando fazer alguma coisa. Erre sempre por estar ativo em alguma coisa, mas nunca, de maneira nenhuma, por ser omisso. Erre por fazer alguma coisa, mas não seja omisso. Sempre. É isso daí. Coronel, obrigado aí, em nome dos veteranos do 8º GB. O nosso próximo bate-papo, não sei se o senhor sabe, nós se encontramos, agora que a pandemia não dá, toda segunda, quarta-feira, a gente se encontra num restaurante aqui em São Bernardo do Campo, e o Edson mandou avisar que a sua caneca já está reservada para o próximo encontro nosso aí. E eu queria que você fizesse as considerações finais para a gente terminar. Como todo bom bombeiro, né? Minha caneca, meu copo d'água é aqui do Corpo de Bombeiros de Nova York, um presente muito especial que eu recebi. Cara, como considerações, eu espero estar à altura de ter podido conversar com vocês, de falar um pouquinho a respeito de bombeiro, um pouco que eu sei. Conhecimento, se você não transmitir, ele não serve para nada, né? Então, o conhecimento ele precisa ser transmitido. E assim, cara, ser bombeiro é legal pra caramba, né? Então, como eu falei, foram 34 anos saindo da minha casa, colocando a minha farda, sempre muito motivado e muito contente por estar indo trabalhar. Então, é isso, cara. Eu fui absurdamente feliz como bombeiro e sou por ter sido bombeiro. Isso é uma coisa que jamais vai sair de dentro da alma. Obrigado, Coronel. Muito obrigado mesmo. Gente, obrigado por ter participado com a gente aí na 7ª live. Nós estamos conversando aqui com o Coronel Max Mena, um grande amigo nosso aí do Corpo de Bombeiro, nosso eterno comandante aí. Obrigado, viu, Coronel? E vamos finalizar como a gente sempre finaliza com a nossa canção do bombeiro. Obrigado, gente. Forte abraço.